E aí, galera, boa noite. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí, ver se algumas pessoas vão entrar para mim começar a responder algumas perguntas das pessoas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando aí para mim, que eu vou estar tentando responder todo mundo. Igual teve a caixinha de pergunta lá, né? Que eu tinha colocado. Aí eu tenho aqui algumas perguntas. Assim que o pessoal for entrando, eu vou estar respondendo as perguntas, tá bom? Só vocês terem um pouquinho de paciência e esperar um pouquinho que eu vou estar respondendo todo mundo. Beleza? E como é que tá sendo seus domingos? De chuva? Choveu muito aí por aí? Eu tô em Goiânia. Pra quem não me conhece, eu me chamo Robert. Eu moro em Goiânia, né? Aqui também tá uma chuva danada. Choveu demais. E aí, Luiz, beleza? O Luiz, a Camila, o Rafael, o João Pedro, a Lelê. Tá entrando um pessoal aí, ó. Boa noite. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Então, eu tive o câncer em 2016 que eu tive o câncer. Respondendo a algumas perguntas que teve lá, eu tive um osteosarcoma dentro do fêmur, no fêmur direito. E assim, contando a história melhor para vocês entenderem, eu morava em Abadiânia, e aí comecei a sentir algumas dor, e aí fui fazendo os exames, e acabei descobrindo, só aqui em Goiânia, eu tive que vir para Goiânia, e aqui em Goiânia que eu fui descobrir, fazendo uma biópsia, que eu tinha esse câncer, esse osteosarcoma. E aí, galera, é o seguinte, se vocês quiserem fazer pergunta, pode escrever aí que eu vou estar respondendo as perguntas, sabe? Aí, esse osteosarcoma que eu tive, que eu descobri, respondendo uma outra pergunta também, ele veio da minha genética, eu nasci com ele veio do DNA, quando juntou o DNA do meu pai e da minha mãe para me formar, ele veio no meu DNA, entendeu? Então, assim, pelo que eu já conversei com os médicos, pelos exames que eu já fiz, eu tenho ele na minha cadeia genética e ele vai ficar comigo para sempre. Ele pode voltar, respondendo alguma outra pergunta também que a pessoa me fez, até no meu privado mesmo. Ele pode voltar a qualquer momento. Eu tenho que ficar sempre em cuidado, sabe? Sempre tem que ficar cuidando. Sempre, todo ano tem que fazer exame para saber se eu sentir alguma dor, alguma coisa. Eu tenho que ir no médico também fazer os exames. Porque eu sempre falo também, o corpo da gente, ele fala com a gente, ele dá sinais. E muitas das vezes a gente não faz nada, entendeu? Não vai no médico, ou às vezes por condições financeiras, ou às vezes porque tá difícil. A gente sabe que o SUS é um sistema meio complexo, né? Mas eu sempre falo para as pessoas, tem que ir no médico. Quando o corpo começar a avisar alguns sintomas, vai no médico. Por que eu falo isso? Porque muita gente me questiona, mas por que tirou sua perna? Então, eles me perguntam, se você tivesse corrido a tempo, talvez tinha salvado minha perna, eu falei, não sei. Porque o câncer que deu em mim, era pra mim, foi do jeito que aconteceu. O que eu fiz foi aceitar. Eu aceitei e fui vivendo um dia de cada vez, porque não tinha outro jeito. Era aceitar, porque, pra vocês terem uma ideia, vou explicar melhor um pouco ainda, pra vocês entenderem melhor ainda. Quando eu descobri lá em Abadiânia, em 2016, que poderia ser um câncer, né, que eu fiz uma tomografia óssea lá, aí eu vim para Goiânia e fiz a biópsia e descobri que era um câncer mesmo. Só que quando eu cheguei aqui em Goiânia,
o meu fêmur ele já estava quebrando. Já estava quebrando, entendeu? Aqui respondendo aqui, ó, cortando um pouco a nossa conversa, respondendo aqui a Camila, que tipo de sinal seu corpo deu? Então, eu sentia muita dor, Camila, muita dor na minha perna, do lado direito. E aí o engraçado é porque a maioria das vezes a gente faz um exame de sangue para saber se é um reumatismo, alguma coisa assim. A gente que é do interior, a avó, a mãe fala, pode ser reumatismo, meu filho, tá doendo demais sua perna. Pode ser friagem. Mas eu fiz exame de sangue, não deu nada. Eu fiz um raio-x, não deu nada. Eu fiz um ultrassom, não deu nada. Aí o próximo era o quê? Uma tomografia óssea. Aí eu fiz a tomografia e aí quando eu vi, estava dentro do meu osso uma mancha preta. O médico falou, não sou especialista, mas eu vou te encaminhar para Goiânia, para o Hospital Araújo Jorge, que é o Hospital do Câncer, porque isso aqui pode ser um câncer. Pode ser uma osteomielite, que é uma outra doença que dá, que é uns ossos que quebram. Aí, voltando ao assunto, eu vim para Goiânia, fiz a biópsia, descobri que era, né, esse osteosarcoma. E aí, eu perguntei pro médico, e aí, doutor, o que vai fazer? Ele, Robert, eu não posso amputar sua perna, não posso, porque ele tá grande, ele é um osteosarcoma nível 4, de alto grau, eu tenho que tratar sua perna, diminuir esse câncer, enxugar o câncer no seu corpo, para que a gente possa fazer uma cirurgia. Aí, tá, vamos, né, então, aí fiz a primeira quimioterapia, nossa... só quem passa ou quem já teve alguém na família para saber o que é uma quimioterapia. Vou explicar para vocês, para quem não entende, para quem não sabe o que é uma quimioterapia, porque uma coisa que eu falo é o seguinte, a doença, o câncer, ele é única. Um câncer, certo? Mas ele reage no ser humano em diferentes formas. Por quê? Porque o ser humano, ele é de um DNA único também. Ele pode nascer gêmeos, mas ele é um ser humano, é um ser único, é um ser de Deus. E aí o que aconteceu? Ele reagiu em mim, eu vou contar o que reagiu em mim. Eu fui me debilitando muito, ficando muito fraco, porque também eu ficava muito acamado. Porque como eu já tinha dito, a minha perna quebrou. Quando a minha perna quebrou, aí eu tive que ficar acamado, e eu fazendo a quimioterapia que eu fazia, ela era uma quimioterapia bem agressiva, ela era 3 litros de quimioterapia, eu ficava internado 72 horas, era 43 ml por hora entrando dentro do meu corpo. Era muito complexo. A Camila perguntando de novo, Camila, mais uma pergunta da Camila. Vou responder a pergunta da Camila e a gente já volta no raciocínio da quimioterapia. Se tivesse descoberto antes, teria poupado a amputação? Então, Camila, o que eu sempre perguntei para o médico, né? Mas ele falou para mim que a maioria desses câncer ósseos são complicados de descobrir antes. É complicado, por quê? Porque quando ele já dá o sinal, é porque ele já comeu muita coisa do seu osso. Porque o que acontece muito, eles dão esse osso aqui, ó, que a gente chama aqui a pá, aqui nas costas aqui, eu não sei o nome desse osso não, esqueci o nome do osso. Ele dá muito nesse osso e ele dá no fêmur, ele dá mais em ossos grandes. E aí, o que a gente sempre conversou lá no hospital, tanto faz o médico e a equipe da quimioterapia também, e a equipe da psicologia, que eu vou estar falando tudo isso também aqui na live, aqui, quem estiver acompanhando, eu vou deixar gravado também, depois as pessoas vão ver. Porque o meu intuito aqui da live é deixar gravado e tirar muitas dúvidas de muitas pessoas e ver o que as pessoas pensam, sabe, sobre doença, ou sobre mim, ou sobre amputação. Ele sempre fala, e eu sempre coloquei isso na minha cabeça, Camila, para me aceitar. Aceita aquela situação que você está vivendo, às vezes você não está entendendo o que você está passando ali, mas aceita ela. Tipo assim, aceita e faz o tratamento. Isso, Camila, escápula, isso. Então, dá mais nesse osso, que esse é o segundo osso maior do corpo, né? O primeiro é o fêmur, o segundo é esse. Então ele dá nesses ossos grandes. E aí o que aconteceu? Ele falou desse jeito, Robert, aceita, Robert, vamos fazer o tratamento. Aí eu fiz a primeira quimioterapia, igual eu ia falando, fiz a segunda quimioterapia, a terceira quimioterapia, na quarta quimioterapia eu já estava muito magro, já estava muito estressado mesmo, já estava agoniado.
algumas pessoas, assim, alguns colegas, alguns amigos de Abadiânia, que eu morava em Abadiânia, alguns outros amigos daqui de Goiânia que eu conheci, viu a situação que eu estava passando. Até um assunto interessante também nessa época, eu tinha uma namorada, né? Não vou citar o nome dela aqui, mas eu tinha uma namorada na época, ela me ajudou bastante também. E quem me acompanhou viu que eu já estava muito estressado, estava quase entrando numa depressão já, sabe? E aí eu falei pro doutor, doutor, vamos tirar minha perna, eu não aguento mais nessa situação não, doutor. Eu não aguento não. Eu lembro até hoje, ele chamava Flávio Leão, era um dos médicos que me cuidava. A gente tinha uma troca de ideia muito boa, era um médico muito bacana. Ele até saiu do Hospital Araújo Jorge, mas hoje eu trato com outro lá, que é o Carlos Henrique, é um médico espetacular também. Aí ele falou, Robert, eu vou fazer uma avaliação de você, mas faz a 4ª quimioterapia, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que os médicos já sabiam que já não estava surgindo efeito. E foi dito e feito, a gente fez uma bateria de exame e descobriu que essas 4 quimioterapias que eu tinha acabado de fazer não estava resolvendo o problema. E eu estava sentindo aquilo, porque para vocês terem uma ideia, quando a minha perna quebrou, do longo da semana eu vou estar postando algumas fotos para quem nunca viu, para quem nunca viu como que é o câncer dentro do osso, para quem nunca viu como que ficou a amputação, eu vou estar postando para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Aí o que aconteceu? Ele falou, Robert, na verdade, Robert, a gente pode fazer a amputação. Na verdade não vai ser uma amputação, Robert, vai ser uma desarticulação de quadril. Eu vou ter que tirar toda a sua perna. Porque como ele já agrediu muito o seu osso, muito sua perna, eu não posso deixar um pedaço. Porque se eu deixar um pedaço, provavelmente eu vou estar deixando algum resquício dele aí. Eles não me falaram, mas é muito visível a gente que já passou lá dentro do hospital, a volta. A maioria das vezes a pessoa que faz uma cirurgia no corpo, que teve algum tipo de câncer, principalmente o ósseo, ele volta muito rápido. Eu fiz a 4ª quimioterapia em dezembro, aí a gente conversou sobre isso, ele falou, Robert, eu vou te dar mais ou menos um mês para você passar pela psicologia, sua família, as pessoas que vivem com você, passar também pela psicologia. Eu falei, não, doutor, eu já tenho 26 anos, eu vou assinar, eu quero viver, doutor. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei acamado mais ou menos uns 8 a 9 meses. Então, assim, uma sensação que era maravilhosa de ir no banheiro, que às vezes a gente vai de qualquer jeito e sai, mas quando você perde isso, igual eu perdi, muitos tempos fiquei sem ir no banheiro, é muito difícil você ficar numa cama, entendeu? Então aquilo já estava me surtando já. E sem falar da dor, que é uma outra coisa incrível, porque a dor que eu sentia, para vocês terem uma ideia, ela era tão grande, que eu tomava morfina praticamente 3 vezes ao dia de injetável. Eu não lembro direito quanto que era, mas era muita morfina para mim sanar um pouco daquela dor. Mas ela não sanava, porque era uma quebradura no osso maior que tinha no meu corpo, que era no fêmur. Ele quebrou inteirinho assim, ó, que eu vou postar as fotos, vocês vão ver como que é mais ou menos essa dor. Vocês vão ter uma dimensão. Mas a dimensão é porque, igual eu ia falando, eu tomar 3 morfina ao dia. Aquilo já estava me ressecando por dentro. Muitas vezes eu travava o intestino, eu vomitava demais. Então por isso que assim, aquilo foi vindo na minha mente, que era melhor eu tirar aquela perna, que eu queria voltar a viver, eu queria andar, eu queria correr, eu queria nadar, eu queria voltar a andar de bicicleta. Porque aí eu fui conhecendo pessoas que já tinham passado por isso e que eu conversava com elas e via que elas estavam vivendo uma vida muito bacana. Tanto é que por isso hoje essa live tá sendo feita mais para isso também, porque tem muita gente que está passando uma dificuldade de câncer, tem muita gente que passa uma dificuldade de deficiência e às vezes fica meio perdido. E aí assim, continuando o assunto, aí assinei os papéis, passei pela psicologia, graças a Deus, tirei minha perna, não aconteceu nada, porque tinha um risco muito grande, né, até de morte, até de óbito, porque era uma cirurgia muito grande, muito demorada. Tirei a perna, eu lembro até hoje, foi dia 4 de janeiro de 2017. Eu entrei na sala de cirurgia e aí
deixei o celular com minha mãe, tirei a roupa, coloquei a outra roupa, entrei pra sala. Mais ou menos na hora do almoço, que eu lembro que era na hora do almoço, eu tava chegando no quarto e acordando assim, ó. Acordando porque eu senti o cheiro de comida e numa fome danada. Eu não podia comer, mas aí a minha mãe pegou e falou assim: não, Robert, vou ver com as meninas ali, com as enfermeiras, ver se você pode comer. Aí eu não podia comer. E aí eu já vi sem a perna. Eu vou falar pra vocês, na hora assim, sente um baque, é meio complicado, sabe? Mas fui vivendo um dia de cada vez. No próximo dia eu já queria ir pro banheiro já, porque a vontade minha era de ficar debaixo de um chuveiro, em pé, e ver a água caindo assim. Eu vou falar pra vocês, a hora que a água caiu assim em mim, eu em pé, mesmo sem a perna já, no terceiro dia, eu cheguei a chorar. Porque eu vou falar pra você tomar um banho acamado, de bacinha, não é fácil não, viu? Não foi fácil, de jeito nenhum. Mas graças a Deus, passei por essa situação. Naquele momento, assim, no primeiro ano, a gente não entende muita coisa. Hoje, depois de 5 anos, que fez agora em janeiro, né, dia 4, eu tirei 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 5 anos que eu amputei minha perna. Hoje eu entendo muita coisa. E hoje eu entendo também uma seguinte também. Deus foi me trabalhando. Porque eu só consegui viver aquele momento lá, quando eu estava lá no hospital, porque graças às orações de muitas pessoas de Abadiânia, pessoas aqui de Goiânia, mas graças a mim também, porque Deus foi falando comigo. Ontem eu até estava comentando isso com a minha mãe, porque agora eu estou em Goiânia, mas ontem eu fui em Abadiânia, estava comentando isso com a minha mãe. Falei, mãe, Deus tem um propósito na minha vida de deixar eu vivo. Foi para isso, mãe. Eu sinto a presença de Deus em mim tão grande. E ontem, quando eu cheguei lá de Abadiânia, eu fui na sexta-feira para Abadiânia, fiquei lá na sexta e no sábado à tarde, à noitinha, eu vim para Goiânia de novo para descansar hoje, porque é outro assunto que eu vou comentar com vocês também. Hoje eu trabalho. Amanhã, 5 horas da manhã, eu acordo, pego 2 ônibus para me ir trabalhar. E aí Deus foi colocando no meu coração, vai lá, faz lá na rede social, conversa com a pessoa lá, tem pessoas que estão precisando de você. E aí eu falei, eu vou fazer a live, aí comecei a postar as coisas. E de agora para frente, assim, sempre que Deus vir no meu coração, eu vou estar falando com vocês, eu vou estar postando as coisas. Eu sempre quero ajudar as pessoas, porque eu acho que o meu propósito é esse. Não tem outra explicação. Porque para vocês terem uma ideia, nesse período que eu fiquei lá, em 2016, 2017, eu fui vendo muita gente morrer. E assim, é complicado você falar da morte. A maioria das pessoas não gosta nem de falar de morte. Mas eu aprendi uma coisa muito grande lá, vivenciando essa morte. Que a gente tem que aproveitar a vida. Porque a vida é muito rápida. Tinha pessoas que entravam lá no quarto junto comigo, e era poucos dias, a pessoa morria. E como eu ficava acamado, então eu via a pessoa morrer muitas vezes perto de mim. Porque eu não tinha como tirar minha cama, tirar eu correndo de lá. Porque era todo um trabalho de colocar uma tala na minha perna para não dar fratura exposta como ela estava quebrada, para me tirar dali do quarto. Então o que acontecia? Eles tentavam reanimar a pessoa muitas das vezes lá dentro do quarto junto comigo. Então eu vi muita gente morrer de perto. Eu sentia ali, sabe, aquela energia de morte, a pessoa se acabando, a pessoa indo embora. Então eu aprendi muito com isso. Então hoje eu vivo intensamente, porque igual eu já falei para vocês, a situação que é da minha genética, o câncer, ele pode voltar a qualquer momento. Eu não deixo isso me consumir psicologicamente nem sentimentalmente. Eu não deixo isso me consumir. Por quê? Porque eu vivo. Eu vivo um dia de cada vez. As coisas vêm, eu faço as coisas. Porque igual, olha só para você ver, para vocês terem uma ideia. Na 2016, quando eu comecei a fazer o tratamento de câncer, eu tive que processar o INSS porque ele me negou a aposentadoria, ele me negou auxílio-doença, ele me negou todos os benefícios, e eu de cadeira de roda, eu com a minha perna quebrada e eu com câncer dentro do meu corpo, ele me negou. Eu falei, tudo bem, fiquei contrariado e tudo, mas graças a Deus o pessoal da Abadiânia me ajudou bastante, ajudou minha família bastante, porque minha mãe passando uma dificuldade, minha mãe perdeu o emprego, meu irmão também passando uma doença também, mas enfim,
Deus foi levando a minha vida um dia de cada vez, eu melhorei. Aí por que eu vim para Goiânia? Porque eu sempre vinha fazer, após a retirada da perna, eu vinha fazer um grupo que chamava Tranquilamente. Esse grupo é que ajuda as pessoas dentro do Hospital Araújo Jorge a melhorar assim, o seu dia a dia, psicologicamente. Quem está passando pelo câncer, quem já passou pelo câncer, quem perdeu alguma pessoa por câncer, é um apoio que tem psicológico dentro do Araújo Jorge, sabe? E eu vinha muito de cargo da prefeitura, e aí eu conheci a Associação Adfego, que hoje eu trabalho na Associação Adfego, por sinal. E aí, nessa época, eu falei, eu tenho que mudar para Goiânia, porque é aqui que é meu lugar. E aí o INSS me negou em 2016, me negando em 2017, nenhum benefício. 2018 me negando todos os benefícios também. Eu falei, eu vou mudar para Goiânia. Aí a Associação de FEB tinha aberto umas vagas no Copom aqui de Goiânia, no 90. Eu falei, eu vou entrar. Aí eu entrei no Copom, comecei a trabalhar, tô trabalhando. Quando eu tava bem trabalhando, que eu me estabilizei aqui, graças a Deus, o INSS resolveu me aposentar. É até engraçado, eu falei, eu já melhorei o câncer, eu já me adaptei na minha deficiência. E aí o que aconteceu? Eu peguei a aposentadoria, saí de serviço, aí veio a pandemia. Com essa pandemia, eu fiquei aposentado 2 anos. E aí agora, o que aconteceu? O INSS tirou minha aposentadoria e falou, volta pro mercado de trabalho. Aí eu voltei pro mercado de trabalho. Mas é igual eu tava falando para vocês. Às vezes as pessoas ficam contrariadas com as coisas, às vezes as pessoas ficam muito nervosas. E quem me conhece assim de perto, igual a Jéssica tá falando aqui, ó, que eu sou um guerreiro, ela me acompanhou de perto. O marido dela, o Geansley, ele morreu lá junto comigo. Ele morreu lá no Hospital Araújo Jorge com um câncer que teve também na perna. A minha prima aqui também, que acompanhou de perto também, a Débora, falando que me admira como pessoa. Então, eu sou isso aqui que vocês estão me vendo. Essas pessoas que tá falando isso aqui, elas sabem que eu sou isso aqui, entendeu? Voltando ao assunto, você tem que aceitar as coisas, muitas das vezes. E aí eu aceitei, voltei a trabalhar, tô de boa, de novo trabalhando. Aí, respondendo algumas perguntas das pessoas que naquelas caixinhas que eu fiz de pergunta, a pessoa, você sente a dor fantasma? Eu sinto a dor fantasma, mas é igual eu falei para vocês, a dor fantasma é o seguinte, é individual também de pessoa para pessoa, porque isso é muito da pessoa. Eu fiz o tratamento psicológico certinho, tudo que a psicóloga falar para mim fazer eu fiz. Uma das coisas mais incríveis que destrava a mente da gente assim, ó, foi o que eu fiz. Ela falou assim para minha mãe, ela falou para mim, ó, você caiu, levanta. Não ajuda ele, Selmi. Minha mãe chama Selmi. Não ajuda ele, deixa que ele vai levantar. Se ele quiser fazer as coisas, deixa ele lavar uma vasilha, deixa ele tentar fazer as coisas, que ele vai se desenvolver como pessoa na própria deficiência dela. Ela me falou também, ó, você faz um exercício na frente do espelho de se ver sem a perna. Então aquele exercício que eu fiz no comecinho lá, um exercício que a gente fez de perca da perna quando eu tinha a perna, o que aconteceu? Hoje eu me dou muito bem, eu quase não tenho nenhuma dificuldade com aquele síndrome do membro fantasma. Eu quase não sinto a minha perna, muito difícil. Por exemplo, agora mesmo, como eu estou sentado e eu estou falando, a minha mente está trabalhando a todo momento, eu não sinto ela. Tô sem ela, tranquilo. Alguns momentos durante o dia, ou é uma coisa, eu não sei explicar direito, porque é uma coisa mental, psicológica de cada pessoa, você sente aquela sensação assim, tipo, de uma cãibra, você sente. Eu fiz um tratamento psicológico que chama Reiki, que é das energias que a gente tem no corpo da gente. Não sei se algum de vocês já viu falar do Reiki, mas foi muito legal porque quando eu fui fazer o Reiki, a gente faz um momento que a gente respira, que a gente concentra, que a gente fecha os olhos, que a gente olha para dentro de si. Nesse dia eu senti minha perna muito, mas eu senti ela, uma sensação tão incrível que eu falei, minha perna tá aqui.
Mas é por quê? Porque eu entrei para dentro de mim, eu me senti naquele momento, e aí eu senti muito a minha perna. Mas não é que eu tento esquecer minha perna, eu tento viver normalmente. Eu ando de ônibus, eu pego 2 ônibus para ir trabalhar, eu trabalho assim, sentado durante o dia, né? Que eu sou atendente do Disque Detran. E a Camila tá falando que conhece o Reiki, né, Camila? Então, é só quem faz para entender a sensação que a gente vive naquele momento. É uma energia tão incrível, né, Camila? É muito incrível, é incrível, é incrível. Eu recomendo, gente. As pessoas já me falaram assim, eu não sou doido para ir no psicólogo, não. Gente, não é doido que vai no psicólogo, não, gente. Não é doido que vai no psicólogo. É uma pessoa que está passando por um momento da vida dela difícil de entender, difícil de suportar. Tem um profissional na área que vai te ajudar a te mostrar caminhos. Igual eu na época, às vezes eu estava com muita dor mesmo, que eu estava agoniado e vomitando. A psicóloga entrava lá no quarto. Ela falava para mim, disso tudo, Robert, você está vivenciando, tem alguma coisa boa? Eu falava para ela assim, ela chama Tatiane. Um abraço, viu, Tatiane, se você estiver vendo esse vídeo também, essa live. Que eu não vi ela aqui ainda, mas talvez ela possa estar vendo ou depois ela vai ver. Ela falava assim para mim, que tem alguma coisa de boa? Eu falava para ela, tem alguma coisa de boa. Alguma coisa vai ter. Deus está trabalhando aqui comigo. Tem alguma coisa, tem algum propósito, eu não sei o que é agora, mas Deus naquela época, eu sabia que tinha alguma coisa que tinha um propósito. Mas pra você ver, a psicologia ela entra de uma maneira na sua vida que você às vezes não está conseguindo enxergar. Ela encontra caminhos para você conseguir suportar aqueles momentos. Não é que você é uma pessoa doida. Eu falo para todo mundo, se você tiver possibilidade de passar por um momento com a psicologia, você conversar, o diálogo ali entre paciente e médico, é uma coisa maravilhosa, é incrível. Eu já fui muitas vezes e vou direto nesse grupo lá, chama Tranquilamente. Um dia, se alguém de vocês tiver a curiosidade ou tiver o interesse de participar, a gente está fazendo agora sobre live. A gente faz uma reunião, no dia, quem quiser pode até me chamar lá no direct. Eu passo o link, a Tatiane passa, a gente faz. É uma reunião incrível, porque a gente está passando por esse momento de pandemia, a gente não está podendo se encontrar pessoalmente, né? A gente está fazendo só pelo celular. Mas é incrível a psicologia, é incrível, é muito incrível. Incrível, 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 gente. E assim, hoje eu sinto que o câncer que eu vivi, eu já falei isso para algumas outras pessoas pessoalmente. Eu já falei isso já em algumas outras reuniões, que eu já fui em alguns lugares para estar contando a minha história. Alguém já me pediu para falar sobre o que eu vivi. Não é que eu era uma pessoa ruim. Não é que eu era uma pessoa ruim. Eu sempre fui uma pessoa assim, aparentemente normal, bacana. Mas hoje eu me considero uma pessoa muito melhor, como ser humano, como sentimento dentro de mim. Hoje eu consigo sentir eu melhor, eu consigo sentir as pessoas melhor, eu consigo sentir Deus na minha vida muito mais do que antes, eu consigo. É uma coisa assim inexplicável. O câncer me mudou de uma maneira, respondendo uma outra pergunta lá, que a pessoa falou assim, o câncer quase me matou, o câncer fez muita coisa na minha vida. Ele faz, mas eu volto a repetir novamente. O câncer, ele é uma doença, mas ele age em cada pessoa diferentemente uma da outra. Então por isso que é o intuito de eu estar fazendo essa live também, porque como se diz, eu me dei muito bem com a minha doença, eu passei por ela, graças a Deus, passei, entendeu? E estou vivendo muito bem depois de 5 anos, porque nesse período de 5 anos, eu conheci várias pessoas e várias pessoas lá no Araújo Jorge que morreu, gente, com o mesmo câncer que eu tive. Então uma coisa que eu faço comigo mesmo todos os dias e cada vez mais eu vou fazer é a gratidão de estar vivo. Então essa gratidão de eu estar vivo é estar falando aqui para vocês agora, é estar escutando algumas pessoas, já tem várias pessoas, essas pessoas às vezes vão assistir, elas vão saber para quem que eu estou falando, as pessoas com depressão, pessoas com começo de depressão,
pessoas com ansiedade, pessoas chorando. Muitas das vezes, Deus tocou no meu coração de eu conversar com essas pessoas, e hoje eu vejo essas pessoas melhorando, essas pessoas muito bem como ser humano. Agora mesmo, ó, teve uma pessoa que me falou aqui em cima, aqui, ó, eu vou falar o nome dela, que a gente é tranquilo, a Débora. A Débora é minha prima. Essa menina, ela já passou por tantos altos e baixos na vida. Eu já ajudei ela tanto, a gente já conversou tanto, já trocou tantas ideias. E assim, eu me sentia muito bem ajudando ela. E eu quero muito bem ajudar as pessoas também. Aqui, ó, a Camila tá falando aqui novamente, ó. Você realmente é um exemplo de força, de superação e de ser humano. Gostaria de assistir toda a live, mas tenho que correr ali. Sucesso na sua caminhada, Rob. Tenho certeza que você é muito para Deus. Obrigada, Camila. Não, vai ter uma próxima vez. Eu não vou estar fazendo só essa. Se Deus quiser, eu não vou acabar aqui. Numa próxima oportunidade que você puder, que você quiser, a gente faz uma live até junta, trocando uma ideia. E eu estou sempre aqui à disposição de qualquer um de vocês, para vocês tirar suas dúvidas, para vocês, conversar com Deus, ou entender melhor o que Deus fez na minha vida, entendeu? O que Deus está fazendo na minha vida. Mas tamo junto, Camila, tamo junto. É muito importante, eu acho, a gente tá falando e conversando com as pessoas, e as pessoas estão interagindo, igual você está interagindo. Tem uma outra pessoa aqui também, ó, o Carlos Lênio. Robert, tenho orgulho de você, meu amigo. Eu sei como você sofreu, mas Deus te curou. Aí, ó, o Carlos Lênio lembra da época também que eu tive esse câncer. Graças a Deus, Deus me curou, e eu tenho plena convicção. Fica com Deus, Camila. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Eu tenho a plena convicção que Deus deixou eu vivo para isso aqui que eu estou fazendo agora. Para essa conversa que a gente está tendo, Carlos. Para vocês verem que Deus existe. Porque, assim, às vezes tem muitas pessoas hoje que eu vejo que tá passando, assim, desanimado. Que eu tava até comentando com a minha mãe e meu pai. Hoje em dia a gente tem muita informação, tem internet, tem a televisão, fala muita coisa, sabe? Mas o que acontece? Muita coisa de ruim que a gente vê, escuta, tem muita coisa acontecendo. Mas a gente tem que ver, a gente tem um Deus no coração, que Deus é Deus, e Ele vai fazer por você na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Uma coisa que eu sempre vi isso comigo mesmo, e sempre senti isso comigo, foi na hora de Deus, foi do jeito que Ele quis. Às vezes eu ficava ansioso, agoniado, querendo que passasse o tempo logo. Não passava, mas Deus estava me moldando. Uma outra situação que eu vou contar para vocês aqui, que aconteceu comigo, que hoje eu vivencio isso, eu não deveria nem estar falando não, mas eu vou falar porque eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. E eu vou falar mesmo. Quando que Deus estiver tocando meu coração para mim falar, eu vou falar. Na época que eu estava lá, acamado, lá passando esse momento de câncer, de quimioterapia, lá tem um grupo lá também que chama Voluntariados. Um dia eu estava lá acamado, aí entrou uma mulher e um rapaz. Hoje são meus amigos, inclusive. A graça de Deus, se ele estiver vindo ou for ver essa live ainda, né, Eliane? A Eliane e o Gilberto. Eles entrou lá porque eles é uma pessoa de Deus. E eles começaram a conversar comigo sobre Deus. Eles orou para mim, eles rezou comigo lá. E aí eu falei para ela, eu vou fazer isso que você está fazendo. E isso foi tão incrível, porque eu já tinha até esquecido. Aí o que aconteceu? Deus foi tão maravilhoso que eu vim para Goiânia e Deus colocou no meu coração de novo, foi colocando no meu coração. E eu entrei para Araújo Jorge em 2018, um pouquinho de 2019 também. Eu virei voluntário lá. É tão incrível quem passou pelo câncer e volta lá para ver as pessoas lá tratando de um câncer, para você conversar com aquelas pessoas lá. É incrível, é muito incrível. Aí falando da Eliane mais do Gilberto, esses dias a gente teve um momento de confraternização. E aí a Eliane sentada na mesa, a Eliane lembrou dessa história, aquilo me tocou de uma maneira, e daquele dia para cá, eu venho pensando muito em Deus, venho sentindo muito em Deus, e eu cheguei aqui agora, aonde que eu tô, falando com vocês, conversando com vocês sobre isso. Porque ela me falou assim, gente,
conversando numa roda de gente, a gente tava se confraternizando, o pessoal do voluntário falou, gente, uma vez, eu lá no Araújo Jorge, tinha um rapaz, tava deitado numa cama, um rapaz até sorridente, e aí a gente orou para ele, conversou com ele, e ele falou assim para mim, eu vou fazer o que você faz. Eu acho que ele esqueceu disso, que ele falou isso para mim. Hoje ele tá aqui, ó, sentado do meu lado aqui, ó, é o Robert. Eu falava pra você, naquele momento eu cheguei a arrupiar e pensei e voltei no tempo assim um pouco naquele momento. E aí eu percebi que era isso mesmo. Eu falei, eu tô fazendo e eu vou fazer mais. Então, muitas das vezes, o que eu quero dizer para vocês, aquele momento que eu vivenciei lá, muita coisa que eu vivenciei, hoje eu estou vivendo agora, eu estou sentindo agora, eu estou transbordando isso agora e conversando com vocês agora sobre isso. Porque muitas das vezes você está vivenciando um momento que você está muito confuso, tem muitas coisas, pequenos detalhes que você não consegue sentir, que você não consegue ver. Foi o que eu vivenciei lá. E hoje, igual no último, foi mês passado agora, que a gente teve a confraternização, ela me reativou isso dentro de mim. Isso me reativou de uma maneira tão incrível que tá fazendo eu fazer essa live agora para vocês. Aqui, ó. Mais um outro comentário aqui. Todos os comentários aqui, ó, que as pessoas for falando, perguntam, eu vou estar respondendo, entendeu? A Débora, que eu tinha falado da Débora, né, que eu conversei muito com ela, que ela teve um momento muito difícil na vida dela. Realmente, você me ajudou muito. E até hoje ajuda, né, mesmo com a distância. Te admiro e te agradeço por fazer parte da minha caminhada. E creio em que também faço parte da sua. E quero fazer sempre bonito. Obrigado, Débora, obrigada. Então, aí para vocês terem uma ideia, ó, tá vendo? Esse tipo de carinho que a gente tem com as pessoas, eu penso que tá faltando isso muito. Tá faltando isso entre pessoas, entre ser humano. Aí aqui agora, uma outra pessoa aqui, ó, que é incrível, que entrou aqui agora. A minha mãe entrou aqui agora. Muita gente conhece a minha mãe. A minha tia entrou aqui agora. Muita delas sabe o que eu vivi. Essa minha tia que entrou aqui agora, para vocês terem uma noção, eu passei uma noite na casa dela, ela não estava lá. Mas o meu tio estava lá, o marido dela estava lá. Eles viram o sofrimento que eu passei na minha perna lá. Eles viram o sofrimento antes de eu vir para Nápoles e depois de eu chegar em Goiânia. Então, assim, esse sofrimento que eu vivi lá, eu não entendi muito esse sofrimento que eu vivi lá. Mas hoje Deus está trabalhando em cima de mim, que eu estou começando a entender esse sofrimento que eu vivi lá, esse câncer que eu vivi lá. Hoje eu estou conseguindo começar a entender. Porque Ele está me dando sabedoria e inteligência para poder estar fazendo uma live dessa. Uma coisa que eu nunca pensei que eu ia estar fazendo. Uma coisa que eu nunca pensei que eu ia conseguir falar para as pessoas assim, ó, o que eu vivi. E hoje eu estou falando. E eu quero falar uma outra coisa muito interessante também. Que todo mundo, hoje mesmo eu falei para a Débora. Ontem mesmo eu falei para minha mãe que está aí. Ela sabe disso que eu falei para ela. A gente sente Deus de uma maneira tão grande dentro da gente. Eu vou contar a história que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, lá em Abadiânia. Eu falei para minha mãe, só minha mãe estava sabendo disso. Mas eu falei para mim mesmo que eu ia contar para todo mundo. Quando eu perdi minha perna, passou uns tempos, meu avô ficou doente e ele morreu. Depois passou mais um pouco, minha avó ficou doente e morreu. Resumindo, os dois morreu. E lá onde a gente mora em Abadiânia, tem um barraco no fundo. E eu acabei ficando lá nesse barraco, sempre eu tô ficando lá. Na sexta-feira, quando eu fui pra lá, eu nunca, vai fazer 4 anos que eles morreram. 3 que um morreu e 4 que o outro morreu. Foi 1 ano depois que eu perdi a perna que eles começaram a ficar doente. Eu sentei lá no fundo e aí eu tava lá, tem um fogãozinho de lenha lá, uma trempinha, pra quem conhece, já viu falar. E eu gosto muito de comida, de cozinhar, fui fazendo um caldinho ali. Aí minha mãe pegou, meu pai pegou, eu peguei, eles foram pra casa da frente que eles moram e eu fiquei lá. Quando eu comecei a comer, é incrível, é incrível. Eu senti tanto, mas tão forte, meu avô e minha avó ali do meu lado ali assim, ó. E aí esse é um dos motivos que eu tô fazendo a live hoje. Meu avô e minha avó falando pra mim, meu filho, faz o que sente no seu coração, meu filho. Faz o que você gosta, fala pro povo. Faz o que você gosta aqui, ó. Faz a comida que você gosta aqui, ó. Isso é muito importante.
Então aí assim, eu até me emociono. Mas é por isso que eu tô fazendo a live. É por isso que eu tô comentando o agir de Deus dentro de mim que tá acontecendo. Porque às vezes quando eu fiquei doente, eu não entendi direito. A minha tia sabe muita coisa, a minha mãe também sabe, tem muitas pessoas que sabem. Eu ajudei meu avô, eu ajudei a minha avó, mesmo com a minha deficiência, eu ajudei eles. Eu cheguei a dar banho no meu avô um dia doente, dentro de um hospital, para vocês terem uma ideia. As enfermeiras ficavam louquinhas. Eu falava, não, eu já passei por isso. Eu sei como que dá banho numa pessoa acamada. Você vira pra cá, você faz assim, você joga água assim, você esfrega. Eu virando meu avô e tal. Por quê? Porque ele teve que vir pra Goiânia. E aí minha tia trabalhava e era só eu e minha tia. Minha tia trabalhava, ela ficava 24 horas, eu ficava um pouco. Eu ia trabalhar, depois ela vinha, aquela coisa. Porque meu pai e minha mãe e meus irmãos ficavam em Abadiânia. E a gente aqui fazendo o que a gente podia. Entendeu? Então assim, aquilo também eu não entendi naquele momento. Depois agora de 4 anos agora que vai fazer que meu avô morreu, eu nunca tinha nem sonhado com eles lá em Abadiânia, para vocês terem uma ideia. 4 anos que eles morreram, eu não tinha nem sonhado com eles lá. Não sei por quê, que Deus faz isso, é Deus, é Deus. A gente não entende, só sei que faz. Só sei que faz, e a gente tem que pegar isso pra gente. Eu tô falando com um monte de gente aqui no meu direct e no meu WhatsApp. Sente Deus, deixa Deus agir na sua vida. Às vezes, igual uma das amigas minhas falou, eu perdi o serviço. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir, que vai melhorar, que vai passar. E aí o que aconteceu? Ele falou comigo, meu avô falou comigo. Eu senti uma presença tão forte. E olha pra você ver, eu vou falar pra vocês, hoje eu tenho 33 anos de idade, eu nunca tinha sentido a presença de um espírito, porque assim, eu sou católico, né? Tem gente que acredita, tem gente que não, mas eu acredito que a gente sente. Ou era Deus trabalhando em cima deles, Deus trabalhando para me sentir aquilo naquele momento, e eu senti. A Débora falando aqui, que Deus continue te usando cada dia mais para chegar nas pessoas. É isso que eu quero, Débora, é isso. Eu vou deixar Deus me tocando e eu vou falando. Igual eu tô falando aqui, o que Deus está colocando no meu coração, o que Deus está colocando na minha cabeça. Eu contei várias histórias aqui, estou contando histórias que a gente até fugiu um pouco do câncer, a gente fugiu um pouco da deficiência, mas são algumas histórias que Deus foi tocando no meu coração. Porque quando a gente começa a falar com as pessoas, que a gente vai fazer um vídeo, vai fazer uma live, a gente tem que respirar fundo. Me abençoa, meu Deus, a minha boca, o meu pensamento, e começa a falar com as pessoas. E é isso que eu estou fazendo. É isso que eu quero, gente. É isso que eu quero fazer. E eu não estou com o intuito, porque muitas das vezes as pessoas... a gente posta as coisas no Instagram, hoje o Instagram... e outras redes sociais, está envolvido muito dinheiro, né? Muita coisa. Muita gente, dinheiro. Eu não estou fazendo isso com o intuito de dinheiro, eu não estou fazendo com o intuito de pedir nada para ninguém. Tanto é que eu acho que quem me conhece, eu não sou de pedir nada para os outros, eu não sou de estar fazendo. Eu peço, mas é para outra pessoa. Ou senão eu mostro aqui algumas coisas que a outras pessoas tá querendo. Uma outra situação também, contando uma história também muito interessante, que eu converso muito com a minha mãe, sabe? Minha mãe é uma coisa incrível na minha vida. Ela estiver vendo aí, eu tô falando isso pra ela agora, ela sabe disso. Às vezes eu não demonstro muito, mas em atitudes ela sabe que eu faço isso. Eu não falo muito, mas eu faço muita coisa. Falando, mãe, eu vou trabalhar todo dia. Quando eu pego um ônibus, vou pro terminal, eu pego o outro pra pegar o outro. Eu vejo tanta gente na rua lá em Goiânia, mãe. Tanta gente na rua sofrendo, na rua. E tanta gente passando frio e fome. E aí uma coisa que eu percebo assim é o seguinte, meu, que a gente deveria fazer e que eu vou começar a fazer, conversar com aquela pessoa, saber por que ela chegou naquela situação, perguntar para aquela pessoa se ela quer sair daquela situação, porque às vezes a pessoa até quer sair, mas não tem ninguém que te dá a mão, não tem ninguém, ué. Como é que você vai sair? Eu falo de mim mesmo, da minha vida pessoal e de outras pessoas que eu já vivenciei. As pessoas entram num buraco, entram num poço, e às vezes ela não dá conta de sair. Igual, eu quase tive uma depressão quando eu perdi minha perna. E perdi essa namorada que eu tinha.
que eu falei para vocês. Eu quase entrei na depressão. Por que eu não entrei na depressão? Eu ressignifiquei minha vida toda. Eu vim para Goiânia, comecei a fazer uma natação, comecei a andar de bicicleta novamente, caía, levantava. Hoje eu ando de bicicleta, graças a Deus. Comecei a trabalhar, então sempre está em movimento. Deus gosta disso, de você estar em movimento, de você estar fazendo as coisas. Que se você estiver fazendo as coisas, estiver em movimento, estiver em ambientes, que uma coisa que é muito interessante, se conectar com um ambiente que te traga um prazer, que te traga uma alegria, mas que vem de Deus. Esse Araújo Jorge, ele traz isso para mim. Muita gente não gosta dele, que era o Hospital do Câncer. Muita gente não gosta dele porque já perdeu gente lá. Para mim, eu me sinto tão bem lá, de estar ajudando as pessoas, na gratidão tão grande que eu tenho com ele, com o hospital. E outra, essa instituição, que é a Adfego. Eu sinto uma gratidão tão grande por ela, por eu ter conhecido ela, ter feito as primeiras quimioterapias, eu fiz lá com um grande amigo meu também, que faz tempo que a gente não conversa, né, Rusley. O Rusley, ele era um fisioterapeuta lá, ele foi embora para São Paulo, mas ele era tão incrível, ele me ajudou até psicologicamente. Talvez ele, sem saber, ele estava me ajudando psicologicamente, mas ele me ajudou bastante naquele momento que eu estava vivendo, me deu algumas dicas para mim entrar no vôlei sentado, me fazer uma natação, para mim fazer as coisas, e eu fui fazendo. Então assim, eu tenho uma gratidão muito grande por lá. Então você conectar com pessoas, você conectar com ambientes que vão te trazer isso na sua vida, isso é muito bacana. E aí, esse ambiente aqui, ó, hoje, de rede social, é uma ferramenta incrível que dá esse poder de cada um estar na sua casa agora ou fazendo alguma coisa e a gente se conectando aqui, ó, e sentindo às vezes o que o outro está sentindo, ou conversando. Igual você que está aí me escutando agora, Deus está colocando no meu coração, pode falar comigo. Se você não quiser que eu fale para as pessoas aqui abertamente, eu falo só com você, ou eu só vou ler só o que você está escrito, que você escrever para mim, eu vou responder tranquilamente. Porque o que acontece muitas das vezes é porque as pessoas não conversam uma com a outra. Às vezes tem famílias aí sofrendo, dentro de casa, da própria casa, sofrendo um com o outro porque não conversa. Tem relacionamento se acabando aí porque não conversa. Isso eu vejo muito hoje. Relacionamento de amigos, relacionamento de serviço até às vezes, se acabando. Isso é muito incrível, gente. É muito incrível isso. É muito, muito incrível. Uma outra pessoa tinha perguntado também, naquelas caixinhas que eu coloquei no meu Instagram, se o câncer dói. Respondendo aquela pergunta, o câncer, dependendo do câncer, dependendo da região que dá, ele dói. Ele dói muito. E muitas das vezes o câncer é silencioso. Por vocês terem uma ideia, eu vou contar do meu. Muita coisa que eu sei de câncer eu estou contando da minha experiência. Mas o câncer que deu em mim, ele pode dar em outra pessoa e pode vir de uma maneira um pouco diferente do que deu em mim. Porque igual eu repito novamente, o câncer, ele é uma doença, mas ele reage em cada pessoa diferente uma da outra, porque o ser humano, ele é único, ele é um ser especial de Deus, então ele é único, ele vai reagir em cada pessoa diferente. O câncer, ele não doía, ele foi crescendo grande em mim assim, ó. Quando ele chegou a doer, ele já estava muito grande, ele já tinha comido o osso, então por isso que ele doía, porque ele comeu o osso, então estava afetando o meu sistema nervoso central do cérebro, e aí estava mandando comandos para mim, que tinha uma dor ali que era para mim cuidar. Por isso que eu falo que o corpo da gente, muitas das vezes, o corpo fala com a gente em alguns sintomas que a gente está passando. E aí eu fui fazendo os exames até eu descobrir que era esse câncer. Mas aí, quanto mais eu fazia exame e tentava procurar, mais o câncer comia a minha perna. Então, mais dor eu sentia, mais dor eu sentia. Mas já teve casos lá que eu vi, que eu vivenciei, de um câncer que dá no fígado, por exemplo, que a pessoa não estava sentindo nada. A pessoa não sentia dor. E mesmo assim, essa pessoa específica, ela estava com câncer. Ela só descobriu que ela foi fazer outros exames e ela descobriu aquele câncer e foi tratar. Infelizmente, essa pessoa morreu lá no quarto junto comigo. Foi uma das pessoas que morreu, que eu estava falando um pouco antes, né? Então, varia de pessoas para pessoa. Uma coisa que eu deixar bem claro para vocês, novamente,
O câncer ele é uma doença só, uma doença, que tem várias genéticas que pode vir na sua vida para aflorar dentro do seu corpo, e algumas coisas que você faz pode acelerar esse processo, mas ele vai reagir diferentemente em cada pessoa. Você raramente vai encontrar um câncer igual o meu que deu na minha perna, por exemplo. Se desse em outra pessoa perto de mim, o jeito que eu ia reagir com esse câncer era totalmente diferente do jeito daquela pessoa reagir com aquele câncer. Por quê? Porque a gente é ser humano diferente um do outro. Às vezes, vivência de crença diferente, viveu num ambiente diferente, teve uma cultura diferente. Tanto faz no jeito de comer, no jeito de lidar com o seu corpo, no jeito de lidar com Deus, com a presença de Deus naquele momento que você está passando. Então, é isso, gente. Cada pessoa vai reagir diferentemente quando tiver um câncer. Mas, infelizmente, o câncer ele está aí. Eu vou muito em Abadiânia, que eu sou de lá. A minha mãe sempre tem relatado, alguns amigos meus também, o tanto que está crescendo o câncer em Abadiânia. Mas é assim, eu converso com minha mãe, eu falo, mãe, não está crescendo, mãe. Não tá, é porque a senhora lembra quando a gente estava lá no Araújo Jorge em 2016, a gente via as pesquisas lá, a gente conversava com as pessoas lá, a gente já sabia que o câncer, ele tá aí, ele é quase igual essa pandemia, ele é quase igual esse coronavírus aí, ó. Às vezes alguém vai falar, o Robert é louco pra estar falando isso, mas não é. O câncer, ele tá aí nas pessoas, porque às vezes as pessoas desenvolvem câncer por inúmeros motivos. Mas uma coisa eu falo para vocês, o câncer, a gente tem que parar de associar o câncer à morte. O que eu vi muito, o que eu vejo muito, a pessoa fala, tá com câncer, porque aquela pessoa vai morrer. Não é assim, gente. Eu tô aqui vivo para falar para vocês, eu tô aqui vivo, cara. Entendeu? O câncer veio em mim, um dos cânceres mais difíceis que teria. Aí o Carlos Lene, Carlos... Fica com Deus, meu amigo. Foi muito bom escutar suas palavras. Abraço. Valeu, Carlos. Um abraço. Quando tiver aí na Badiana, aí, você manda um direct aí pra mim aí, pra nós tomar um sorvete. Alô? Beber um suco? Alô, Carlos. Vai com Deus. Fica com Deus. Então, e é isso, gente, o que eu tava falando. O câncer, a gente tem que parar de associar isso à morte. Se ele veio na sua vida, uma coisa que eu falo, aceita ele. Vive ele, às vezes vai ser os momentos mais incríveis da sua vida, vai ser esse período que você está passando pelo esse câncer, porque eu falo de experiência própria. Na minha vida, o câncer que eu tive foi uma das maiores experiências de vida que eu vivenciei. Eu posso morrer com 70, 80 anos, que eu acho que eu não vou vivenciar nenhuma outra experiência na minha vida tão grande, igual eu vivenciei nessa época do câncer. Então, é o que eu estava falando para vocês. Às vezes, ele teve que acontecer na minha vida, para mim mudar, para mim me moldar, para Deus vir mais no meu coração, para mim estar falando aqui agora para vocês, ó. Entendeu? E assim, já tá dando quase 1 hora já que a gente tá conversando. Teve algumas pessoas que entrou, algumas pessoas saiu, algumas pessoas fez algumas perguntas. Eu vou deixar gravado essa live, eu vou deixar gravado. Alguém quiser ver novamente. E assim, futuramente Deus vai estar falando comigo de novo, vai estar falando com a gente vai estar conversando novamente, a gente vai estar fazendo mais essas lives. Quem quiser conversar comigo, eu estou aberto aqui a perguntas, se quiser ir no meu privado, quiser lá no meu WhatsApp, conversar, estamos juntos, entendeu? Vocês ficam com Deus, que Deus abençoe essa semana que vai começar, né, na sua vida, e um abraço para vocês, gente.